Hoje mais cedo eu estava ali no fundo e quem estava servindo de manhã não era eu, e eu fiquei ali no cantinho e Jesus falou assim: visita seu esboço de cura. E eu comecei a olhar, comecei a ver se era aquilo mesmo que Deus queria falar comigo. E a hora que o pastor estava falando aqui, ele falou alguma coisa sobre obediência durante a palavra de manhã. E a hora que o pastor falou sobre obediência, o Espírito Santo confirmou no meu coração que eu iria ter oportunidade. Mas eu já falei com Deus que eu não vou mais fugir disso. Não queria estar aqui. Mesmo quem me conhece sabe, já falei para o pastor diversas vezes, mas em obediência e sabendo aquilo que Deus já falou para mim, o pastor falou: ministra para nós. Eu falei: amém, pastor. Então, abra a Bíblia de vocês, por favor, em Mateus, no capítulo 8, no versículo 1. O tema do que eu quero meditar com vocês hoje é: quando Jesus quer, ninguém impede. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo... Repitam comigo, por favor. Leproso. Repitam: adorou. Dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. Repita comigo, por favor: purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero sim. Repita por favor comigo: quero sim. Fique limpo. E no mesmo instante ele ficou limpo da sua lepra. Então Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá e apresente-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Repita comigo: testemunho. Todas essas palavras são chaves para aquilo que eu quero trazer hoje. O texto que nós lemos hoje é um texto de Mateus, mas ele também aparece em Lucas e também aparece em Marcos no capítulo 1, no versículo 40, e em Lucas no capítulo 5, no versículo 12. Mateus é um dos evangelhos sinóticos. E o que é um evangelho sinótico? Ele fala da mesma coisa nos três evangelhos. Lucas é um médico e também é um dos evangelhos sinóticos. Mas José é um evangelho completamente diferente, que nos mostra a visão do Verbo encarnado e a relação de Jesus como Pai. A visão de Mateus, ao escrever o Evangelho, era trazer Jesus como o Messias prometido. A visão de Marcos era para trazer Jesus como servo sofredor. A visão de Lucas era trazer Jesus como Salvador compassivo. E a visão de João era trazer Jesus como o Filho eterno de Deus, o Verbo encarnado, a palavra que se fez carne. Amém? Para entender até aonde nós chegamos do encontro de Jesus com o leproso, eu queria situar vocês o que Mateus nos trouxe até aqui. Mateus no capítulo 1 fala sobre a genealogia de Jesus e o nascimento de Jesus. Mateus no capítulo 2 fala sobre a visita dos magos e também fala sobre a fuga para o Egito e o retorno para Nazaré. Em Mateus 3 surge a voz do que clama no deserto, e João Batista batiza Jesus. Os céus se abrem, o Espírito Santo desce como uma pomba e fala: esse é o meu filho amado em quem eu me alegro. Em Mateus número 4, Jesus foi conduzido para o deserto para ser tentado e prevalecer sobre o diabo. E em Mateus 5, 6 e 7, Jesus fala sobre as bem-aventuranças, fala sobre algumas outras histórias e finaliza falando sobre a parábola das duas bases, que é sobre a casa que foi construída sobre a rocha e a casa que foi construída sobre a areia. E quando Jesus finaliza, a multidão fica extasiada, falando: esse homem fala como quem tem autoridade. Descendo do monte, Jesus encontra não com alguém rico, não com alguém importante, não com alguém que dá carteirada, mas ele encontra com um excluído. E assim é como hoje
aquele excluído ouviu alguém falar de Jesus, alguém dizer: cara, tem um homem que cura, um homem que salva, um homem que toca, um homem que fala, e tudo muda. Quais são as mesas que você tem sentado? O que você tem ouvido? Eu prefiro acreditar e ouso dizer que as mesas que vocês têm sentado trouxeram vocês aqui hoje para falar. Em Goiânia tem uma igreja onde a palavra de verdade é pregada e o Espírito Santo tem liberdade. Amém? No Sermão da Montanha, Jesus fala sobre os pobres de espírito, fala sobre os que choram, sobre os humildes, sobre os que têm fome de justiça, sobre os misericordiosos, sobre os puros de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça e os insultados e perseguidos por causa de Cristo. Hoje nós podemos nos reunir de uma forma que ninguém aqui de fato é insultado, mas existe uma igreja perseguida por aí fora que precisa da nossa oração, e nós não sabemos e não entendemos o privilégio que é estar aqui sentado, como o pastor falou, no ar-condicionado, numa cadeira confortável, ouvindo a palavra de Deus, sem ninguém estar aí fora querendo nos matar. E por isso nós deveríamos glorificar o nome do Senhor. A vida de um leproso naquela época era uma vida de perdas. Era uma vida de alguém que tem feridas na pele, que tem feridas na alma, que tem feridas no coração. E não é longe. Hoje eu acredito que Deus trouxe pessoas específicas aqui que também têm feridas na alma, feridas no coração, e que Deus trouxe justamente aqui para tocar. Eu creio naquilo que Deus vai fazer aqui hoje. Naquela época, em Levítico, no capítulo 13, fala sobre a conduta de um leproso e também a conduta do sacerdote quando uma doença, uma lepra, era inicialmente diagnosticada. No capítulo 14, ele fala tudo aquilo que a pessoa deveria fazer quando a lepra fosse curada. Então, as pessoas leprosas naquela época, viviam fora do arraial. Eram pessoas excluídas, eram pessoas marginalizadas, eram pessoas que viviam aquém da sociedade, eram pessoas que não tinham mais o direito de estar em família, não tinham mais o direito de ter um tempo de qualidade com as pessoas que amavam, eram pessoas que viviam sem toque, sem carinho, sem proximidade, sem poder adorar e sem poder estar no templo. Imagina hoje, se nós tivéssemos alguém assim. Tem um livro que chama 5 Linguagens do Amor, que fala sobre, uma das linguagens é toque físico. Imagine, a Bíblia não diz quanto tempo esse homem era leproso, mas imagine se hoje alguém que a primeira linguagem do amor dele é toque físico, se essa pessoa tivesse lepra hoje. Imagina qual é uma pessoa levar uma vida sem poder ganhar um abraço. Imagina uma pessoa que, lá em Levítico diz que quando alguém era diagnosticado com lepra, ele tinha que despentear o cabelo, depois de despentear o cabelo, rasgar as vestes, andar mal vestido, tampar a boca e gritar: impuro! Impuro! Era assim que alguém leproso vivia naquela época. Alguém que a palavra impuro anunciava a sua chegada, e ele nem deveria estar no meio do povo. Então, naquela época, todo o papo, toda a conversa, tudo na vida de um leproso girava em torno de perdas. Imagine naquele lugar onde as pessoas falavam: como é que você está? Aí alguém virava e falava: perdi um dedo. E você? Hoje eu perdi um nariz, a ponta do meu nariz. E o outro? Hoje eu perdi um dedo do pé. E o outro? Não, hoje eu perdi um pedaço da minha perna. Até chegar no momento de falar assim: ele perdeu a vida. E tem muita gente aí fora que o papo é: perdi dinheiro, perdi meu carro, perdi minha casa. Mas eu creio que Deus trouxe aqui cada um de vocês hoje para não chegar no tempo de falar assim: perdi a vida. Porque aqui eu creio que Deus tem um toque específico para cada um. E agora, eu quero
começar com o primeiro ponto. Hoje a mensagem são 5 pontos. Prometo ser breve, mas não vou limitar aquilo que o Espírito Santo quer fazer. E que seja Ele, não eu. O primeiro ponto da mensagem, e é a senha para a gente se aproximar de Jesus, e como eu disse, essa palavra, ela está em Mateus no capítulo 8, Marcos no capítulo 1 e Lucas no capítulo 5. Mas somente em Mateus, a Bíblia diz que ele chegou e adorou. Por isso eu pedi para vocês repetirem essa palavra comigo. Somente nessa passagem. E um dia sentado com o pastor Eduardo, ele falou assim: Marco, faça a pergunta para o texto. E aí eu comecei, falei: Deus, por que somente nessa mensagem está escrito adorou? Ele falou: porque Mateus entendeu a chave, que para se aproximar de Jesus não é de qualquer jeito. Nós precisamos adorar. E adoração não é a música que nós cantamos. Adoração é a vida que nós vivemos. Adorar é essencialmente refletir o caráter de Jesus em cada pequena escolha do seu dia. Como é que eu posso adorar a Deus no meu trabalho? Trabalhando de uma forma honesta, não só quando tem pessoas olhando. Como é que eu posso adorar a Deus no trânsito? Não fazendo aquele chamado gato, dando passagem para quem precisa passar, não sendo de fato um hipócrita e xingando alguém, porque a gente já escutou muitas conversas, não daqui, povo daqui ninguém faz isso, mas de a pessoa vê o adesivo da igreja, opa irmão, então cuidado, adore ao Senhor, não somente aqui, mas aí na rua também. Como que eu adoro a Deus? Fora daqui, cuidando do próximo. Como? Dando uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, mandando uma mensagem para alguém: você não veio no culto, eu senti a sua falta. Isso é uma forma de adorar a Deus, porque quando você cuida de alguém, você também adora a Deus. Como eu adoro a Deus nas minhas redes sociais? Cuidado com as curtidas, não espalhando fofoca, cuidado. Nós precisamos adorar a Deus em todo momento, assim como eu disse, adoração não é a música que eu canto, mas é a vida que eu levo, amém? Então aquele leproso não chegou dando carteirada, ele chegou adorando e reconhecendo quem Jesus era. E o processo da cura, ele inicia quando nós reconhecemos o senhorio de Cristo e a divindade de Cristo. Porque hoje nós queremos só o Jesus Salvador. Eu só quero aquele Jesus que me salva, que me ama, que me acha bonitinho. Não. Mas não tem como servir ao Jesus Salvador e não se submeter ao senhorio de Cristo. A nossa vida deve falar por si só. Não é ter uma vida aqui e ser um crente 007 lá fora. Ninguém sabe que você é crente. Nós precisamos glorificar o Senhor e adorar Ele em todas as ocasiões. Nas bem-aventuranças, Jesus fala sobre nós sermos luz e sobre sermos sal. Alguém sabe quais são as características do sal? O pastor falou, tempera. Sim, ele tempera. Ele dá sabor? Dá sabor. Preserva? Também. Falta mais uma. O sal gera sede. Então nós precisamos ser sal. Como assim, mas agora eu preciso ser sal? As pessoas têm sede do Jesus que você serve? As pessoas têm sede de conhecer o Jesus que mudou a sua vida? As pessoas têm sede de conhecer aquele que já fez tudo na sua vida e te tirou de onde você estava? Muitas vezes nós buscamos soluções sem primeiro reconhecer ou nos dobrar àquele que é o dono de todas as soluções.
Nós, de fato, primeiro buscamos uma solução humana, uma solução financeira, mas não temos a capacidade de entrar no quarto, nos dobrar e reconhecer o Senhor e do Senhor, porque Ele é que sabe de tudo, do hoje, do amanhã e daqui para frente, é só Ele que sabe isso tudo. E às vezes nós entramos para o quarto para orar e as nossas orações são cheias de petições. Deus, eu quero isso. Deus, eu quero aquilo. Deus, faz isso. Deus, faz aquilo. Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de você mesmo, eu quero isso. E hoje, a hora que a gente estava saindo aqui, eu comecei a falar da palavra para a Daiane, e ela falou assim para mim, amor. E aí eu falei, a nossa oração, ela precisa começar com uma adoração. Nós precisamos reconhecer quem o Senhor é. Nós não podemos chegar e nem estar na presença de Deus de qualquer forma. Imagina você vai chegar para o seu pai o tempo inteiro. Pai, eu quero isso. Pai, eu quero isso. Pai, eu quero isso. Pai, eu quero isso. Pai, faz isso. Pai, faz isso. E vai chegar um momento que você vai chegar para ele e vai falar assim, o que você quer hoje? Nós precisamos aprender a desfrutar da presença de Deus. Porque quem o adora pelo que ele é, sempre vai ter o que ele tem. Mas quem o adora pelo que ele pode fazer, nunca vai ter quem ele é. E a oração, ela precisa ter 4 A's. Qual que é o primeiro A? A adoração. O segundo A é o arrependimento. Assim como o profeta que estava mais perto do trono de Deus, falou assim, ai de mim. Então, a gente precisa arrepender. Eu preciso reconhecer onde eu errei, com quem eu errei, e ter a intenção de reparar. Então, adoração e arrependimento. O terceiro é agradecer. Nós precisamos ser gratos por tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Porque eu tenho certeza que se a gente parar para conversar, nós teremos algumas coisas para compartilhar que não está acontecendo muito boa. Mas eu tenho certeza que cada um de vocês tem motivos para agradecer a Deus. E nós precisamos expressar essa gratidão. E por último, o último A, adoração, arrependimento, agradecimento e apresentação. Por último, eu vou apresentar a Deus a minha petição. Eu vou pedir para Deus, porque primeiro eu adorei, reconheci quem Ele é, apresentei de fato o meu coração e agora eu vou pedir para Deus. Só que o nosso problema hoje é, nós pedimos, oramos e levantamos. Quem é que de fato ajoelha, ou às vezes nem ajoelha, ora, fala, Deus, eu preciso disso hoje, obrigado, e levanta e sai. Quem é que está dando tempo para Deus falar? Quem é que está aguardando a palavra do Senhor vir de fato até o coração e confirmar algo que você deve ou que você não deve fazer, aonde você tem que entrar, aonde você não tem que entrar? Quem é que está dando tempo e ouvindo de fato ao Senhor? Eu não estava, confesso, porque primeiro isso tem que bater em mim, e eu não estava. E aí eu entro no segundo ponto. O que é o segundo ponto da palavra? A submissão. E o segundo ponto é a submissão que confia no querer de Deus. Uma fé madura não impõe, ela confia e se submete. O leproso chegou para o Senhor e falou assim, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Então, ele já queria, mas é o que a gente precisa entender. A minha vontade existe, mas a minha vontade só vai prevalecer quando ela se alinhar com a vontade do céu. Quem é de fato que hoje, assim como eu, está buscando a vontade do céu? Está buscando agradar ao nosso Senhor? Nós precisamos entender que o sim e o não de Deus é bom para nós, porque o sim nos alegra e o não, na maioria das vezes, nos protege. Quantas vezes nós queremos que Deus faça do nosso jeito? Quantas vezes nós nos colocamos no lugar de Deus e falamos assim, Deus, assim não,
Porque que a gente vem aqui no domingo, entrega o controle para o Senhor, fala: Deus, faz mesmo na minha vida, faz como o Senhor quer, e ora, e louva. Na primeira oportunidade, na segunda, você fala assim: deixa do meu jeito. Quem é que confia desse jeito? Quem é que se submete? Quem submete à vontade do Senhor? Ah, Marco, mas eu não sei qual é a vontade do Senhor para a minha vida. Lá em Jeremias 29:11 diz assim: eu é que sei os planos que tenho sobre vós, planos de paz e de bem, não de mal, e de fazê-los prosperar. Esses são os planos do Senhor para você. Então, será que hoje nós podemos entregar o controle para Jesus e submeter a nossa vontade à vontade dele? Tem coragem de abrir mão, de fato, da sua vontade? Porque lá em Jó 42:2 diz assim: Senhor, o Senhor tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E se não frustra os planos de Deus, frustra os planos de quem? Os nossos. Deus vai continuar frustrando todos os nossos planos enquanto não estiverem alinhados com o plano dele para a nossa vida. E só quem adora e se submete recebe o terceiro ponto, que é o quê? O toque da graça. O toque que cura, mas também o toque que devolve a dignidade. Culturalmente, naquela época, ninguém podia tocar num leproso. Ninguém. Então Jesus veio justamente para quebrar essas barreiras, para quebrar paradigmas, e principalmente porque naquela época quem tocasse num leproso ficaria impuro. Mas às vezes a gente se esconde todas as áreas da nossa vida que estão com uma lepra, para que Jesus não toque, porque a gente acha que Jesus não pode alcançar. Mas quando Jesus toca um leproso, toca uma área, toca qualquer pessoa, não é ele que fica impuro, somos nós que somos limpos, lavados e remidos. Então nós precisamos, de fato, estender a nossa vontade para que o toque da graça chegue à nossa vida, chegue à nossa casa, chegue ao nosso casamento. E esse toque de Jesus, ele não só apenas dá dignidade. Esse toque de Jesus, ele cura e tira toda a impureza da nossa vida. Porque um toque verdadeiro de Jesus vale mais do que qualquer coisa. Mas nós de fato precisamos ir ao encontro de Jesus, nos mover. Porque a Bíblia diz que o leproso foi até ele. Jesus não foi ao encontro de ninguém. E às vezes a gente fica em casa, no trabalho, sem querer fazer nada, sendo que Jesus está aqui, passeando, disponível para você, ansioso por tocar, por te abraçar e falar: filho amado, filha amada, eu estava com saudade desse abraço seu. E Jesus, o toque de Jesus, não só cura, mas ele também nos dá uma nova identidade. Aquele leproso era conhecido como impuro, leproso, excluído. Mas depois do toque de Jesus, tem muita gente que é conhecida aí fora como mentiroso, como enganador. Mas Jesus hoje quer tocar. Jesus está aqui hoje e quer tocar. Mas Ele não vai fazer isso sozinho. Nós precisamos nos mover até Ele. E mesmo que haja o toque de Jesus, nós precisamos entender o quarto ponto, que significa o tempo de Deus. Essa é a parte mais dolorosa, porque o toque de Jesus pode nos restaurar instantaneamente, mas o toque ou a palavra de Jesus
pode iniciar um processo que vai durar algum tempo. E nós precisamos entender e aguardar o tempo de Jesus. Porque hoje, como o pastor falou de cedo, nós vivemos numa sociedade imediatista. Tem que ser agora. Agora. Se não for agora, não serve. Mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus não vai fazer do jeito que você quer. Jesus vai fazer do jeito que Ele já traçou o plano para a sua vida. Às vezes, o jeito que você quer vai te tirar daqui. Vai te tirar da presença. Vai te matar. Então, o tempo de Deus, isso foi uma frase que eu ouvi. O tempo de Deus, às vezes, no processo até que a palavra se cumpra, nos molda o nosso caráter para receber aquilo que Ele já nos entregou. E não é fácil aguardar o tempo de Deus. Quem me conhece e conhece minha esposa sabe do que eu estou falando. Nós vivemos num tempo de palavras e palavras e palavras. Nós já recebemos o toque, já tomamos posse daquilo que Ele entregou, mas estamos aguardando o tempo de Deus. Não é fácil, mas nós sabemos que o tempo dele é melhor do que do nosso imediatismo. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus, que tocou naquele leproso, é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo amanhã, e Ele está doidinho para tocar na sua vida, naquela área escondida que você não fala, que ninguém sabe. Jesus quer tocar nisso hoje. Porque eu creio que quando Jesus libera uma palavra ou libera um toque, cadeias são quebradas, ciclos são rompidos, e a sua descendência vai viver coisas que você nunca imaginou. Então, o que a gente pode fazer? É confiar na palavra do Senhor mais do que tudo, e aguardar o tempo dele, porque Ele sabe o tempo correto, o tempo certo, para fazer acontecer aquilo que Ele já determinou sobre a nossa vida. Não é fácil, mas nós precisamos nos submeter a isso. E o quinto ponto é um testemunho obediente. Jesus disse ao leproso: apresente-se ao sacerdote e faça a oferta determinada por Moisés. Jesus cumpre princípios, e essa ordenança foi para que a lei da época fosse cumprida. Por quê? E a gente fala muito isso no curso de casais. Tudo o que nós temos, tudo o que nós passamos e tudo aquilo que o Senhor colocou na nossa mão, não é para nós. É para que outras pessoas sejam alcançadas. O testemunho de obediência, quando você vai seguir à risca aquilo que Deus falou para você, é para gerar em outras pessoas o testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. Então, tudo o que Deus vai fazer na sua vida é para que o nome dele seja glorificado. A nossa vida deve ser um testemunho vivo da graça do Senhor. O testemunho não é apenas falar. As pessoas estão cansadas de ver alguém que fala e não cumpre. Mas nós precisamos ser diferentes, ser pessoas que falam e vivem e demonstram aquilo que o Senhor fez na nossa vida. A cura do leproso não é simples uma história de um milagre. É um testemunho vivo, um manual, um ciclo, um processo de como nós devemos nos apresentar ao Senhor e, de fato, escolher a submissão para que nós possamos ser alcançados pelo toque de Jesus. Jesus continua, como eu disse, tocando hoje, amanhã e sempre.
é nós que precisamos tomar a decisão de ir até Ele e ser encontrados. Porque hoje é muito simples. Hoje está na moda ser cristão. Mas nós não podemos nos dobrar a qualquer tipo de palavra. Eu creio que Deus está levantando pessoas, levantando uma igreja madura, que entendeu que a palavra da verdade está sendo pregada nesse lugar, e que Deus está aqui, Jesus está aqui, tem nos visitado e vai alcançar a vida de vocês e da casa de vocês. E para concluir, nós precisamos entender que nós precisamos adorar antes de pedir. Submeter a nossa vontade à vontade de Deus, até que a nossa vontade esteja alinhada com a vontade dEle. Estar disposto a se expor e receber o toque que cura, mas também que nos dá dignidade e devolve a nossa dignidade. E obedecer para que a nossa vida seja uma vida de testemunho. Qual área da sua vida Jesus precisa tocar hoje? Qual área da sua vida está precisando de um toque de Jesus? Hoje eu queria orar por pessoas específicas. Orar por pessoas que entenderam que Jesus está aqui e disponível para tocar. Que Jesus é o mesmo que fez, que curou a lepra, que fez diversas coisas e está passando aqui hoje e quer encontrar você, o seu coração, a sua casa. Não tem nenhuma área que Jesus não possa tocar. Não tem nenhuma vida que Jesus não possa mudar. E não tem nada que o Senhor não possa fazer. Então hoje eu queria chamar pessoas específicas para vir aqui. Eu quero orar por você.